Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais uma vez eu venho falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação, não tem outro. Venho lembrar os irmãos o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Lá fala que Deus são 7 espíritos. Lá fala dos 7 espíritos de Deus diante do trono. Depois, quando você vai no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Então você pega os 7 espíritos de Deus com o corpo espiritual de Deus, dá 8. Quando Jesus nasceu em carne, deu 9. Jesus, ele é o número 9, ele é a serpente. Jesus, ele é a serpente, que é o número 9. O número 9 são os 7 espíritos, o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo. 7 espíritos, 2 corpos, 9. A serpente, a sabedoria verdadeira no hebraico. Agora, quando você vai no livro do profeta Isaías, capítulo 9, a epígrafe do texto que fala o príncipe da paz. Aqui está falando de Jesus que ainda ia vir. Livro do profeta Isaías, capítulo 9, está falando, o príncipe da paz, está falando de Jesus. Aí começa dizendo assim, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu-se nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galiléia dos gentios, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da sombra da morte resplandeceu a luz. Agora o versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui está falando exclusivamente de Jesus que ia nascer, que é o número 9, a serpente. E Jesus confirma isso. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembrando, Jesus é Deus, Jesus ele é os 10 mandamentos. Quando você vai no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, está falando de Cristo. Livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. A epígrafe do texto diz assim, a vinda do Messias e o seu reino. E está escrito assim, alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, filho de jumenta. E foi exatamente assim que Jesus entrou em Jerusalém e venceu na cruz. Lembrando, Jesus ele é os 10 mandamentos. Quando você lê os 10 mandamentos, o mandamento do sábado, que é o 7º dia, simboliza os 7 Espíritos de Deus. E os outros 9 mandamentos é a serpente. Os 7 Espíritos de Deus é o cordeiro, os 9 mandamentos é a serpente. 7 com 9 dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. E o número 5 é o número do cachorro, é o número do fiel. Quando você vai no Evangelho de Mateus, capítulo 21, lá fala a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus, que é o leão, o 16, quando ele entrou em Jerusalém e morreu na cruz e foi fiel por nós, aí dá 16 com 5, 21. Ali ele se tornou o novilho do sacrifício para nos salvar. Entendeu, irmão? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é os 10 mandamentos. Cristão é só quem luta para obedecer os mandamentos. A paz do Senhor e um bom dia a todos. E orem por mim, que eu também sou pobre e necessitado.